Fala, amigos que acompanham o canal David Xavier, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. E a análise de hoje é sobre o jogão que tivemos entre Flamengo e São Paulo, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo segue subindo após a chegada aí do Renato Gaúcho, encaixou certo, caiu como uma luva, pelo menos neste início de trabalho aí no Flamengo. E o São Paulo que segue próximo da zona de rebaixamento, né? Já teve um avanço aí ao sair da zona de rebaixamento, mas continua rondando perigosamente ali. Não tem time para ficar nessa situação, mas também não consegue sair dessa situação incômoda, né? E como eu sempre digo, como é bom ver jogo bom, né? Nós tivemos um jogo de altíssimo nível, um jogo, um primeiro tempo em que o São Paulo começou melhor. Na primeira metade do primeiro tempo, o São Paulo começou melhor. Nós tivemos muitas trocações dentro do jogo. São Paulo atacava, o Flamengo respondia, o Flamengo atacava, o São Paulo respondia, enfim. Mas quando nós falamos e vemos um resultado de 5-1, que é um placar elástico e reflete bem o que o São Paulo sentiu no jogo, né? Que o São Paulo sentiu o jogo, na verdade, tudo isso poderia ter sido diferente se o São Paulo, claro, tivesse feito as suas oportunidades quando teve no início do primeiro tempo, em que foi mais objetivo, foi mais efetivo. O gol de São Paulo saiu com Arboleda, né, dos três zagueiros. São Paulo que jogou no 3-5-2 e o Flamengo no 4-2-3-1, às vezes 4-3-3. Nós vamos chegar também nas questões táticas importantes. Mas o São Paulo, com os três zagueiros, ele teve três grandes oportunidades. Uma que fez, que foi com o Arboleda, principalmente pelo jogo aéreo. Então o Arboleda conseguiu fazer 1-0 para o São Paulo. O Miranda já tinha perdido uma oportunidade também no jogo aéreo para o São Paulo. E o Bruno Alves teve uma outra jogada de escanteio que ele tentou um voleio, a bola acabou pegando na canela. Só aí foram três oportunidades, né, claríssimas, dentro da área de jogadas aéreas. O Vitor Bueno também tinha perdido uma oportunidade numa jogada criada, né, de pé em pé, muito também pela personalidade do Marquinhos, que entrou muito bem nesse time do São Paulo, desde o jogo da Libertadores contra o Racing, garoto de muita personalidade. Teve um lance, acho que no primeiro tempo ainda, que o Felipe Luiz utiliza da experiência, dá as costas para ele, tenta balançar o corpo e o Marquinhos vai certo na bola, rouba limpo e toma a bola do Felipe Luiz, né, que apostou muito na experiência, até desdenhou um pouco ali da marcação do jovem Marquinhos, que é bom jogador e tá merecendo, tá fazendo por merecer essa titularidade do time do São Paulo. É claro que o Flamengo teve algumas oportunidades também nessa trocação aí dos primeiros 25 minutos, né, a primeira metade do primeiro tempo. Foi um jogo muito bom, muito intenso, de grande qualidade. São Paulo mostrou qualidade. O Flamengo comprovou a sua qualidade, porque a gente sabe que o Flamengo é um time de qualidade. O Flamengo só mais uma vez comprovou a sua qualidade. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Everton Ribeiro achei que fez uma partida um pouco abaixo do que ele pode fazer. Diego, William Arão, enfim. Então o Flamengo só comprovou a sua qualidade mais uma vez. Mas o que aconteceu com o São Paulo no segundo tempo, principalmente na parte psicológica, poderia ter acontecido com o Flamengo na primeira etapa se o São Paulo tivesse efetividade nos seus gols, né, nas suas oportunidades. E isso foi um grande pecado também do Gabigol pelo lado do Flamengo. Vou chegar também nesse assunto. Mas a parte psicológica que pesou para o São Paulo no segundo tempo poderia ter pesado para o Flamengo no primeiro tempo. São Paulo teve oportunidades, principalmente com seus zagueiros, como eu falei, para poder fazer o gol como fez e ampliar o marcador ainda no começo do primeiro tempo, o que poderia definir de maneira diferente o futuro do jogo. O grande detalhe tático, o São Paulo veio no 3-5-2, o Flamengo no 4-2-3-1, mas o São Paulo é um time que obviamente não sai no estourão, nem tinha um jogador referência para fazer isso na frente. O Pablo não estava jogando, estavam Vitor Bueno e Marquinhos, então não são jogadores para ter jogada aérea como principal característica, né? Então a jogada do São Paulo no tiro de meta era sair curto. Quando o São Paulo saía curto, os dois zagueiros abriam, né? O Arboleda pela direita e o Bruno Alves pela esquerda, o Miranda ficava centralizado. Aí vinha o encaixe da marcação do Flamengo. Bruno Henrique,
no Arboleda, o Everton Ribeiro no Bruno Alves e o Gabigol ficava centralizado ali junto com o Miranda. Então, para isso, os volantes do São Paulo tinham que vir buscar essa bola. O Lisieiro vinha como o primeiro volante para tentar buscar, e quem encaixava nele era o Arrascaeta. Então, toda a marcação de saída de bola do São Paulo estava muito bem encaixada pela marcação pressão, pela marcação ofensiva do Flamengo. Umas linhas absolutamente altas. Isso impôs muita dificuldade nessa saída de bola do São Paulo. O outro volante do São Paulo também recebia a marcação do Diego, né? E à medida que os jogadores iam recuando para buscar essa bola, o meia do São Paulo também recebia a marcação do primeiro volante, o William Arão. Os dois alas do São Paulo, né, o Igor Vinícius e o Wellington, recebiam também o encaixe de marcação e a subida dos laterais do Flamengo, o Felipe Luiz e o Mateuzinho, que fez uma excelente partida. Mateuzinho desarmou muito bem. Né? O Mateuzinho no aspecto defensivo, só não digo que foi perfeito porque o São Paulo nem sempre atacou pelo lado dele e no segundo tempo o São Paulo atacou muito pouco. Né? Mas o Mateuzinho defensivamente fez uma ótima partida, o camisa 34, lateral direito do Flamengo. Jogador a ser observado também, claro, a ser lapidado, a ter mais oportunidades, a pegar mais cancha, a pegar mais experiência. Mas no aspecto defensivo, em desarmes e antecipações, fez uma excelente partida ao lateral direito do Flamengo no jogo contra o São Paulo, o Mateuzinho. E que subia também para pegar a saída do Wellington. Aí ficava muito uma situação de mano a mano, né? Porque o Vitor Bueno e o Marquinhos também recebiam as marcações do Gustavo, né? O Gustavo Henrique e do Rodrigo Caio. O Flamengo se lançava à frente para fazer a marcação-pressão e incomodar, como incomodou a defesa do São Paulo, para poder tirar essa qualidade, essa transição que o São Paulo faria desde de trás, né? Nas saídas de tiro de meta, já que não tinha necessariamente um jogador referência para poder quebrar essa bola e mandar diretamente ao centroavante. O São Paulo criou oportunidades, foi objetivo, perdeu os gols na primeira metade do primeiro tempo, aí deu a oportunidade do Flamengo crescer. Né? E o Flamengo tem muita qualidade, é um dos grandes times do país há tempos, é um dos grandes elencos do Brasil. E agora com a chegada do Renato, tem outros jogadores que estão ganhando confiança, Vitinho, Michael, né? Então já vem dando muito trabalho, pedindo passagem esses jogadores aí, sendo o 12º, 13º jogador. E o grande detalhe, o grande nome dessa partida sem dúvida foi o Bruno Henrique, né? Marcando 3 gols aí pro time do Flamengo. E à medida que o Flamengo, principalmente no segundo tempo, marcava seus gols, o São Paulo sentia. O São Paulo sentiu muito o aspecto psicológico, não conseguiu mais jogar, não conseguiu mais encaixar a marcação. É claro que o Flamengo tem muita qualidade, né, e muito mérito nos gols que marcou, principalmente aquele golaço do Bruno Henrique, que ele faz uma jogada de pivô em cima do lateral do São Paulo, o Igor Vinícius, fez uma partida muito ruim, foi muito discreto e muito mal na marcação, deu esse espaço até estranho aí pro Bruno Henrique poder trabalhar como pivô. E aí faltou a aproximação de outros jogadores também nesse gol, especificamente do Bruno Henrique, né? O golaço do Bruno Henrique. Ele faz a jogada de pivô, corta por dentro e ninguém chega. Depois que vem o Arboleda para tentar acompanhar o lance, mas aí já era tarde. O atacante do Flamengo já tinha um espaço para bater, né? Fora os outros gols que ele fez com erros crassos de posicionamento do São Paulo. O gol que veio do escanteio foi uma cobrança curta. E que o São Paulo estava se posicionando lá dentro da área e ninguém percebeu que a cobrança aconteceu já ali rapidamente. Né? Então, o São Paulo pecou muito no aspecto de posicionamento, né, no segundo tempo. Pecou na parte psicológica, à medida que foi levando os gols, não suportou mais a partida, não conseguiu ter mais poder de reação. E aí foi sucumbindo ao Flamengo, que elevou demais o moral, e principalmente com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique puxou demais o time do Flamengo para cima, para frente, claro, ajudado pelo Arrascaeta, Diego, jogadores que chamaram o jogo, fizeram uma grande partida. Diferente do Everton Ribeiro, não gostei do primeiro tempo do Everton Ribeiro, achei muito discreto, em cima daquilo que o jogo pedia, do que o Flamengo pode exercer como poderio tático e técnico,
Então acho que o Everton foi muito abaixo, a alteração dele foi correta pelo Michael, que deu novamente um novo gás ali pelo lado direito. Eu queria chegar também no assunto do Gabigol, que não fez uma má partida, mas finalizou muito mal. E aí tem uma situação específica e estratégica do Renato Gaúcho, que como nós não temos ainda as torcidas por conta da pandemia de Covid-19, para perceber, dá para ouvir o que os jogadores falam, o que o técnico fala, enfim, o jogo falado, né, também se torna interessante. E houve um momento, se não me engano estava 2-1 para o Flamengo, que o Renato pergunta para o Gabigol, para o Gabriel, que ele não chama de Gabigol, né, para o Gabriel se ele está bem, se dá para ele continuar na partida. Ele disse que sim, mas ali o Renato já tinha tido a visão, né, de que o Gabigol não estava finalizando bem. Estava se movimentando bem, estava abrindo espaço, estava fazendo a função de um falso 9, estava com vontade, mas daquilo que o grande jogo entre São Paulo e Flamengo exigia, daquilo que o Flamengo jogou e apresentou em qualidade técnica no segundo tempo, ele estava muito abaixo em relação às finalizações. Finalizou muito mal o Gabriel, teve grandes oportunidades até para fazer mais gols e ainda no primeiro tempo, mas não pegou bem na bola, pegava fraco, não conseguia tirar bem do goleiro, então estava muito mal na última ação do jogo, né? O Gabriel não estava conseguindo finalizar bem. Aí vem um detalhe importante, para o Renato não perder o grupo, não perder o Gabriel. Ele já tinha perguntado quando estava 2-1, e quando o Bruno Henrique fez o terceiro gol, e aí deu muito mais tranquilidade para o Flamengo, poxa, 3-1, com um São Paulo morto psicologicamente, não tendo poder de reação, e o Flamengo em cima, incisivo, ainda com muito gás, com muita vontade para fazer mais gols, como fez depois, o Renato Gaúcho deu um recado claro ali pro Gabriel, apesar dos 3-1, ou seja, era uma situação estratégica, ele não tirou com 2-1, ele tirou com 3-1, com o São Paulo entregue ao Flamengo e o Flamengo em cima do São Paulo, ainda com muito ímpeto para fazer gol. Ele tira o Gabriel, passa uma mensagem clara ao Gabriel de que se estiver mal, o Pedro vai entrar no lugar, o Bruno Henrique pode jogar por ali, entrar outro jogador pela ponta para o Bruno Henrique fazer assim a posição de falso 9, mas é um recado para o Gabriel que se tiver mal, vai sair. Tudo bem que o recado foi estratégico, né? Foi pontual, foi quando o São Paulo estava mal e o Flamengo estava muito bem, o placar já era um pouco elástico. Mas a situação se desenhava para isso e estrategicamente o Renato Gaúcho, para não perder o elenco, para não perder o jogador, né? A gente vê que hoje o ambiente do Flamengo com o Renato Gaúcho é um ambiente de alegria, é um ambiente bom, o Flamengo vai voltar a subir pelas tabelas, é que acabou perdendo muito tempo, né, muitos pontos com o Rogério Ceni. Alguma coisa aconteceu internamente em que a comunicação não era a melhor possível do Rogério com os jogadores, e aí o Rogério acabou caindo, então o ambiente mudou, o ambiente é de alegria, de alto astral, tanto que nós vimos esse 5-1 diante do São Paulo, e o recado do Renato foi claro pro Gabriel que se não estiver jogando bem, tem gente no banco para substituir e ele vai sair sim. Mas um recado claro com estratégia, né? Depois do 3-1, depois do São Paulo estar muito mal e o Flamengo tem um total controle da partida. O Renato também foi malandro, sabe, é boleiro, né? Jogou bola, é boleiro, conhece totalmente o ambiente de vestiário, sabe o que o jogador pensa, treinador absolutamente experiente, então foi estratégico aquela substituição do Gabriel pelo Pedro com 3-1 na circunstância que foi. Tá certo? Essa foi a análise então de Flamengo e São Paulo. Excelente jogo de qualidade. Como é bom ver jogo bom, né? Esperamos que tenhamos mais jogos assim do Campeonato Brasileiro, até pra gente poder passar uma análise aqui para vocês no nosso canal. Tá certo? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo, que acompanha aí o nosso canal David Xavier. Deixe o seu like, né? Deixe o seu curtir, se inscreva no canal para você que não é inscrito. E claro, à medida que a gente for caminhando aí, tendo mais oportunidades de fazer novos vídeos, nós vamos trazendo novas análises aqui para vocês de jogos aí, do que acontecer do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, enfim. Conto com o seu apoio. Grande abraço e até a próxima.